Professor Waldo Menegatti, seja muito Alô, José. bem-vindo aqui nesse nosso ambiente. Quando o seu nome foi levantado aqui para ser convidado para participar dessa conversa conosco, 3 ou 4 dos 12, 15 que participam aqui exultaram na hora. Disseram, não só conheço, o professor é excelente. Inclusive o Moisés Mendes, que participaria, mandou um recado meio estranho que eu não entendi direito sobre um genro do senhor ou coisa do gênero. Depois vou repassar, diz que o senhor entenderia. Ah, Então, mas, professor Rualdo, essa online será fundamental para nos ajudar a entender os tempos que estamos vivendo. O senhor é um geólogo, doutor em ciências na área de ecologia de paisagem e professor da URGS, e é um estudioso da natureza em suas múltiplas manifestações. E tem no seu currículo uma obra invejável sobre todos os aspectos. O senhor figura entre os autores do Atlas Ambiental de Porto Alegre, né? Que é uma obra fundamental para avaliação, exame, estudo do solo, do subsolo, dos rios, do clima, da vegetação, do relevo, da fauna, da flora e do homem no nosso ambiente. É isso tudo mesmo, né, professor? Não cometemos nenhum exagero nessa qualificação. é isso. Então, professor, o senhor escreveu um artigo no portal do jornal Já, há alguns dias atrás, uma semana mais ou menos, em que o senhor pontuou várias coisas importantes. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de início para situar a conversa e os nossos que estão nos acompanhando. O senhor escreveu que não há só um apagão da infraestrutura do Estado com as privatizações que ocorreram e que agora são gerenciadas de uma forma muito incompetente. As estruturas, como o CE Equatorial, estão vendo aí os problemas a toda hora de apagões, a Corsan, né? E, além de tudo, foi desmontado o que o senhor chama de inteligência estratégica do Estado, o que é mesmo, que era formado pela a Metroplan, a Fundação Zoobotânica, a FEE e a Cientec, entre outros órgãos que foram extintos pelos governos. E aí o senhor pontua também que há um apagão da natureza para mitigar os efeitos de eventos climáticos extremos, posto que a drenagem natural e os ciclos hídricos foram destroçados pelas políticas de uso intensivo do solo. O senhor depois poderá detalhar, se entender dentro do contexto. E o senhor diz que sem inteligência social, que seria caso daquelas organismos de estudo e de conhecimento, e com infraestrutura natural destroçada, temos pela frente um longo caminho para adquirirmos condições de enfrentar a emergência climática e ambiental que estamos atravessando. Acho que podemos começar por aí, professor. Né? Realmente nós temos esse quadro bastante trágico, é sobre ele que a gente quer conversar hoje com o senhor. Seja muito bem-vindo entre nós. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas. Estou muito honrado com o convite, né? José, Eugênio, Geraldo, Elaine, Jorge, Márcio e O Lanzetta que está entrando agora, vou identificar ele. estar aqui com esse seleto grupo, né, analítico, estudioso, investigativo e com larga experiência, né, sobre o nosso território, a nossa gente, né? Para mim é uma honra enorme poder dialogar isso nesse momento crítico ainda, né, que é o momento em que a aldeia exatamente deve reunir suas inteligências, conversar, analisar, né, ponderar premissas, modelos, e principalmente entender esse fenômeno, né, que eu chamo assim, entender como se produziu essa catástrofe, né, com todos os seus aspectos. Né? Nós temos que entender isso para ver que elementos são estruturantes na produção de uma catástrofe. Então, eu enumero 5 grandes eixos estruturantes que possam nos levar a entender a complexidade do fenômeno. Não é um fenômeno simples, né? Não é apenas a cheia de um rio, né, que choveu demais e foi embora. Né? Não, é um fenômeno complexo que inicia, como seu primeiro eixo estruturante, a questão climática, a questão da emergência climática.
Tá? A emergência climática é um tema já largo, digamos, na ciência. Ela vem desde o final do século XIX. Quem chamou atenção para a questão climática e a relação com o gás carbônico foi ninguém menos do que Arrhenius, um ganhador do Prêmio Nobel de Química, tá? Um cara desse nível. Ele, o doutorado dele, que ganhou o Prêmio Nobel, foi exatamente esta demonstração. Isso foi lá no final do século XIX. Então, vamos dizer assim, que a ciência já sabe há largo tempo, né, qual é a relação do gás carbônico, tá, e o clima. Bom, daí, já no final do século passado, se sabe que essa emissão extra de CO2 ela se deve a atividades humanas. Então, dali para frente, né, foi só uma coleção de dados que hoje é robusta. Nós, quando falamos em emergência climática, nós estamos. Vejam, eu sou um cientista da Terra há 40 anos. Tá? Eu nunca vi na carreira, na história, tamanha quantidade de dados que nós temos hoje sobre a Terra. Tá? E não só ter dados, mas também ter sistemas computadorizados que possam dar conta desses dados, apresentar modelos, tendências, cenários. Tá? Então, essa, digamos assim, é disso que nós estamos falando hoje para, digamos, afirmar que sim, há um aquecimento global em curso que promove, então, uma intensificação dos fenômenos climáticos. Tá? E essa intensificação ela só para ilustrar aonde que essa enchente se enquadra nesse histórico climático recente, né? Ela se dá num histórico em que os últimos 11 meses são todos eles, consecutivamente, meses de máxima temperatura histórica mensal. Então, assim, qual é a máxima temperatura que houve na história no mês de novembro, 2023? No mês de junho, 2023? No mês de janeiro, 2024? Então, todos os meses, né, de maio a abril desse ano, tá? Do maio do ano passado a abril desse ano, todos eles são temperaturas máximas mensais históricas. Tá? Além disso, temos no ano de 2023, que ainda está em curso, uma temperatura extra, tá? Mais quente no Pacífico e no Atlântico. Tá? E temos também um El Niño intensificado. Bom, é nesse contexto, então, que ocorre uma precipitação de 800 milímetros no Rio Grande do Sul. Tá? Principalmente, então, na área central, nordeste do Rio Grande do Sul. Bom, esse é o dado, então, climático. Agora, vejam, se 800 milímetros de água caem no Oceano Atlântico, não tem impacto. Agora, se cai no estado do Rio Grande do Sul, ou qualquer região continental habitada, bom, isso é um enorme problema. Tá? E esse problema, então, agora é examinar o escoamento desta água, né? Porque essa água pode escoar toda ela sem causar problemas. Ou não, o escoamento dessa água é tal que ele pode agravar a situação. Tá? Então, se vocês me permitem, eu vou fazer aqui uma. José, se tu puderes, por favor, me habilitar para apresentar alguns slides para a gente enxergar a fisiografia, a fisionomia do Rio Grande do Sul, né? Em que, então, vem o segundo elemento estruturante, que afirma o seguinte: as condições geográficas, geomorfológicas, hidrológicas do Rio Grande do Sul, em especial da região de Porto Alegre, elas agravam uma precipitação extrema como essa. Ou seja, a tese é de que a região de Porto Alegre é muito sensível a inundações. Ah, bom, isso, né, diante de um grupo tão seleto como esse, eu não preciso nem me esmerar em apresentar justificativas, porque a história de Porto Alegre não é outra senão lutar contra enchentes. Essa é a nossa história, sendo a de 41 a mais notória. Tá? Agora vamos ver, então, como se produz, como essa descarga de água
ela produz, então, essa nossa inundação. Tá? Aqui, então, perdão. Aqui vocês têm o Planalto Meridional, a escarpa, chamada Serra Geral, as áreas baixas frontais à escarpa, que nós chamamos de depressão periférica, e a planície costeira com seu complexo de lagos, lagoas, lagunas. Tá? Bom, esse aguaceiro, ele aconteceu aqui, então, no nordeste do estado, que é do Planalto Meridional, que é uma região de tabuleiros, né, mais ou menos ondulados, e muito dissecado, quer dizer, com vales muito profundos, como o do Jacuí-Mirim, o Taquariantas, o Rio Caí, o Rio dos Sinos e o Gravataí. Tá? E essa região, então, de terras altas, essa água, ela escoa para as terras baixas e rapidamente, então, alcança as lagoas, tá? O Lago Guaíba, Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico. Tá? Então, é nesta interface dessa região continental de terras altas e baixas, com a região costeira, que está Porto Alegre. Né? Porto Alegre está aqui, ó, tá? E esses vales por onde descendem esses 5 rios são vales muito apertados, muito estreitos, que nós, gaúchos, deveríamos chamá-los mais verdadeiramente de canyons. Tá? Tem o cânion Itambezinho e tal, mas esses vales aí também são vales do tipo cânion. Ali, então, a água ela escorre, né, numa velocidade estonteante, porque é um gradiente de relevo de 800 metros, tá? E rapidamente, como se fosse um tobogã que arrasta tudo, principalmente as margens, né? Traz, então, todo esse aguaceiro para a região plana de Porto Alegre, desde ali Lajeado Estrela, que é a desembocadura do Taquariantas, né? Mas outras também, traz toda essa água aqui para Porto Alegre, e ali, então, ela estaciona. Tá? Aqui vocês têm um outro modelo, né, que também ilustra como essa água, então, ela converge para aquilo que eu chamo aqui de uma zona de confluência deltaica. Tá? E como essa confluência deltaica, ela tem um stopper, ela tem um bloqueador do fluxo das águas, que é o delta do Jacuí, esse maravilhoso arquipélago de 17 ilhas e canais sinuosos. A água, então, tem dificuldades de escoar para o Lago Guaíba, que, por sua vez, é conectado com a Laguna dos Patos, tá? E, por sua vez, conectada com o Oceano Atlântico. Vejam vocês que esse encontro, então, da confluência fluvial, mais tá? O complexo de vasos comunicantes lacustres da região costeira do estado, faz com que esta água possa estagnar, porque né, lá na frente, na região de Rio Grande, essa tempestade que provocou o aguaceiro também produz uma enorme maré de tempestade, aonde o mar cresce, como dizem os pescadores, não é? E com isso, então, bloqueia a saída da Laguna dos Patos e com isso bloqueia o escoamento do lago e se forma, então, ali atrás esse enorme aguaceiro, inundação. Esses rios, o Jacuí-Mirim, o Taquari, o Caí, os Sinos e o Gravataí, formam uma espécie de um funil. Eles estão num lugar muito alto, com suas cabeceiras, descendem o planalto vertiginosamente e chegam aqui, então, no delta do Jacuí, como uma espécie de funil. E aqui, essa água, ela escoa para uma bacia, o Lago Guaíba. Tá? Então, vejamos qual a situação. A situação é tal que, então, esta água do funil, dos rios, né, com a confluência com os lagos, faz com que os lagos escoem. Então, o Guaíba e a Laguna dos Patos são um sistema lacustre de escoamento como um tanque cheio d'água. Tá? Não é um escoamento gravitacional. Isso é o escoamento dos rios. Tá? E então, quando há marés de tempestade aqui em Rio Grande e ventos sulinos ou de sudeste muito fortes, a maré de tempestade e os ventos bloqueiam a saída de água da laguna, que bloqueia o escoamento, o extravasamento do Guaíba,
Então, temos ali a inundação na boca do funil, que é o lago de inundação deltaica de toda a região metropolitana. Tá? Então, esta água só vai escoar ali se a maré de tempestade em Rio Grande baixar, se os ventos baixarem, e aí, então, ela se dá esse escoamento por extravasamento. Aqui, vocês veem a situação em 1984, o Lago Guaíba, o Delta do Jacuí, o Jacuí, esse aqui é o Rio Caí, o Rio dos Sinos, o Gravataí, e aqui é toda a região metropolitana. Então, esse lago de inundação deltaica está nesta situação em 2024. Vejam só isso. Tá? Temos aqui um imenso lago do tamanho do Guaíba, vejam, tá? Ali atrás, que vai até Novo Hamburgo na forma de um braço, tá? É Vai o que aqui. nós temos, professor, no presente momento, é isto? Isso, essa é a Toda essa inundação. confluência que houve. Isso, é a inundação da semana passada. Tá? Ela baixou a inundação da semana passada, essa semana estamos tendo outro pico, né? E tal. Então, ela vai até ali Estrela, né? Lajeado, aqui vai lá para Santa Cruz. Então, esse é o aguaceiro, nós chamamos isso, do ponto de vista técnico, de um lago de inundação deltaica, tá? Que é a confluência das águas fluviais com o funil, tá? E aqui, então, o encontro com o lago. Vejam que o sistema Lago Guaíba, Laguna dos Patos, ele está no nível do mar. É por isso que não escoa. Esse escoamento aí não é um escoamento de gravidade. Vejam o tamanho ali que está. Todo esse, então, é hoje um lago que segue o Guaíba. Aqui vocês têm um detalhe, tudo está inundado. Então, é realmente uma situação bastante agravante. Então, toda essa demonstração que eu faço é para mostrar uma coisa que é óbvia, mas que parece que não tem sido nos últimos anos. Porto Alegre, a região metropolitana, vivemos numa zona muito sensível a inundações e, mais ainda, quando de grandes inundações como essa que nós atravessamos. Essa imagem aqui mostra para vocês como Porto Alegre é uma região costeira. Ali está o Guaíba, ali está a Laguna dos Patos, e lá atrás, se vocês conseguirem ver, está uma pequena faixa azul escura, é o mar. Então, Porto Alegre é uma cidade costeira e continental. Nós estamos, por assim dizer, na costa de dentro do mar de dentro, essa maravilha de complexos de nada menos do que 4 grandes lagoas, que se encontram em comunicação com o mar. Então, todo esse sistema ele está no nível do mar, como a Lagoa da Conceição, lá em Florianópolis, ou a Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Bom, então, esse é o segundo grande eixo estruturador que mostra como essa quantidade de água ela se agrava pela nossa peculiaridade geográfica, que é uma maravilha do mundo, esse canto que a gente vive, mas requer cuidado. O terceiro elemento estruturante é agora pensar como essa água escoa. Então, nós entendemos que ela tem facilidade de se acumular, mas ela pode se acumular mais rápido, em maior quantidade, dependendo, então, daquilo que nós podemos chamar de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos é um nome um pouco mais sofisticado que nós damos para uma coisa elementar. É o funcionamento dos nossos rios, das nossas matas, dos nossos banhados, o quanto eles conseguem, digamos, diminuir o aguaceiro. Então, quando nós vamos analisar os serviços ecossistêmicos da região do Planalto e toda essa região afetada, nós vamos ver que, nos últimos 20 anos em especial, mas isso vem de mais tempo, eles foram muito desestruturados. Eu estou falando aqui de supressão de banhados na região de nascentes, de supressão da mata ripária, das matas. Isso faz, então, com que a água não estacione. Toda a água que cai, a maior parte escoa. Quando no ciclo natural é ao contrário. 60% da água infiltra, 40% escoa. Agora estamos no inverso.
Tá? E isso se deu por causa digamos, de políticas deliberadas de uso do solo, incentivando, né, um uso muito intensivo para a monocultura da soja, tá? Que é acompanhada de um desmantelamento do nosso Código Florestal. Então, isso foi, digamos, foi aberto assim o sinal para que cuidar de matas ripárias, banhados, isso é fora de moda. E a coisa aconteceu num grau muito elevado. Né? Então, a mudança do uso do solo, tanto rural como também urbano, né? Onde essas cidades muito atingidas, inclusive Porto Alegre, houve desestruturação dos planos diretores, flexibilização, construções nas margens de rios do lago, né? Inclusive pressionando e desestruturando os nossos últimos estoques ambientais, como Porto Alegre, que são capazes não só de amortizar os aguaceiros, tá? Mas também cumprir o papel de esponja. Tá? Tudo isso, então, claro, contribui, tá? Para que as águas escorram mais rápido. Tá? E cheguem mais rápido, não se infiltrem, não alimente os aquíferos, enfim, todo esse conjunto. Esse, então, é o terceiro. O quarto elemento estruturante é muito importante, porque você pode dizer, tá bem, tá? Então estamos nessa situação, mas nós temos uma infraestrutura que dá conta disso. Tá? E quando nós vamos ver a nossa infraestrutura de serviços essenciais, eu estou falando de energia, eu estou falando da água, eu estou falando do sistema rodoviário, etc., né? Nós vamos ver que nos últimos anos houve uma enorme desestruturação. Né? O setor de energia. Né? O setor de energia foi largamente sucateado, depois foi privatizado, e quando a cidade de Porto Alegre, por exemplo, em 2023, precisou da energia, né? Depois de um evento severo, né? Nem o prefeito sabia o telefone do novo proprietário da CE Equatorial. Teve que chamar pelas redes sociais. É uma situação assim, realmente ilustrativa, né, do grau de desarticulação do Estado e de desmonte, porque não bastasse o sucateamento que a CE vinha sofrendo, a primeira atitude do novo empresário ocupando foi demitir os funcionários. E os mais antigos, aqueles que têm a memória da rede, porque essas memórias das redes, ela não está nos computadores, né? Nem tudo está nos computadores. Então, isso é uma bárbara desestruturação. A água, a mesma coisa. Né? Nós, em Porto Alegre, ficamos sem água. Não é possível que, sabendo o lugar delicado, sensível que nós vivemos, não tenha-se uma mínima estrutura de, pelo menos, garantir água em casos de crise. Não é? Água, luz, hospitais, aeroporto, rodoviária. Né? Então, nós vimos como estamos vulneráveis, assim, em demasia. Né? Não é assim uma vulnerabilidade ali e tal. Né? Não, é em demasia. Né? Mas, agravante nisso tudo é que não só luz, água foram desestruturados, mas o nosso departamento de cuidado do sistema de proteção, né, contra inundações, o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais do município, foi dissolvido, incorporado no DEMAI, que, por sua vez, está em processo de sucateamento com déficit de funcionários de 2.400. Né? Ele está operando assim no limite, e, portanto, esse sistema de proteção ficou sem manutenção. Sem manutenção. O que fez com que, no momento crítico, agora em que ele é exigido, né, ele não funcionasse. Então, as casas de bomba simplesmente colapsaram e permitiram entrada de água pelas comportas, né, que deviam estar fechadas. Então, elas não foram bem vedadas, porque as borrachas não estão funcionando. Né? Como houve inundação da casa de bomba, a bomba parou de trabalhar, e aí, então, a água entrou facilmente para dentro da cidade, fazendo com que agravasse muito o quadro já crítico. Tá? Mas não só os sistemas infraestruturais, também os sistemas que pensam o conjunto da gestão do território, da ocupação, né, que vai resolvendo problemas que se acumulam, que ocorrem, né, no mundo dinâmico, tanto natural como humano.
E aí, então, nós vemos que secretarias importantes, como a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, foi incorporada na Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre, a mais antiga do Brasil, foi incorporada, né, na Secretaria de Planejamento Urbano. Né? E a Metroplan foi desativada, está numa situação, né, praticamente de inanição. A Fundação Zoobotânica, que cuida exatamente dessas esponjas, né, dos serviços ecossistêmicos, né, foi dissolvida. A FEE, que cuida de dados. Então, toda uma inteligência estratégica do Estado, né, foi, então, realmente abandonada. Isso, então, agrava, porque nós não temos, nesse momento, nenhum plano estratégico de gestão, né, das bacias hidrográficas, do Lago Guaíba, nada que aponte para o futuro, digamos, melhorias constantes que a gente precisa. Por exemplo, renovar as bombas do sistema de proteção. Elas são lá da década de 60, 70. Imagine um carro da década de 60. Né? É isso que nós temos nas casas de bomba. Tá? Bom, então, esse é o aspecto da infraestrutura e inteligência. Né? O quinto aspecto e último, que rapidamente eu abordo aqui, está bem. Então, nós não temos serviços ecossistêmicos plenos, nós não temos infraestrutura, mas nós temos um baita sistema de defesa civil. E aqui, então, fica evidente, né, como foi sucateada a defesa civil, sem equipamentos, sem instrumentos, né? Então, não só não tinha equipamentos e instrumentos, como não tinha nenhum plano, né, de alerta, nenhum plano que dissesse, está bem, está havendo colapso do sistema de proteção, mas nós temos um plano de evacuação, vamos começar pelo polder 1, e essa gente vai para a zona A, para os abrigos 2, 3, 4, nada. Então, nesse momento, há algo que realmente nos impressionou, porque foi um momento do desespero, como se a inundação aparecesse para as comunidades de Porto Alegre, né, como algo repentino. Então, vocês devem ter visto imagens de filmes de tragédia na nossa cidade, de grupos, populações inteiras lá no Sarandi, correndo desesperada pelas ruas, né, porque houve alguém dando um alerta por WhatsApp, sabe-se lá como, né, e as pessoas, então, estavam simplesmente correndo, né, como podiam, uma situação que jamais, né, num plano de defesa civil, deve se deixar ocorrer, porque a defesa civil é um conjunto de mecanismos, né, de alertas, de prenúncios, né, deixando, por último, o socorro. O socorro é, digamos, algo que não estava previsto. Então, aí há o socorro, que é, então, a situação que nós estamos. Porque, como não houve alertas, não houve preparações, né? Não houve evacuações adequadas, o que sobra? O socorro. E o que é o socorro? O socorro é uma vovó no telhado sendo resgatada por helicóptero, uma situação de alto risco, uma mamãe com bebê, e assim por diante. Tá? Conversando com várias, na minha experiência, né, com várias equipes de defesa civil, né, todos sabemos que quando chegamos a uma situação de socorro é porque não funcionou. É porque não funcionou. Então, claro que a partir desse momento nós temos uma situação de caos, né, uma situação que só está sendo amenizada por um outro fator muito importante, que é a solidariedade da comunidade porto-alegrense, né, que é acostumada na sua história, a enfrentar enchentes, inundações. Isso é a nossa história. Né? 2015, faz pouco ali atrás, tivemos uma grande inundação na região metropolitana. Então, isso, claro, é o que, nesse momento, no processo de auto-organização das comunidades, tem resolvido, minimizado, né, esse período muito
muito crítico. Né? Bom, em síntese, né, era, digamos, essas as ideias importantes, né, que eu teria para apresentar para vocês, como elementos estruturadores para a gente pensar, analisar, ver como que nós chegamos, então, até aqui. Como foi possível chegar até aqui, nós, porto-alegrenses. Né? O senhor falou especificamente, dando um detalhe, a questão dos moradores do bairro Sarandi. O senhor acredita que os moradores de regiões ali, como Sarandi, o Quarto Distrito, terão condições de voltar a uma vida normal nesses bairros? Essa é uma pergunta muito importante, né, José? Porque eu digo assim, que nós temos que olhar para frente para ver como se desenham esses eventos avante. Meu pai passou pela enchente de 41. Eu passei por essa e meu filho também. Mas meu filho tem 20 anos, ele vai passar por mais 4. Ou seja, né, qual é a previsão dos modelos climáticos? Que eles se intensificam e aumentam suas frequências. Então, como reconstruir? Como pensar o amanhã? Nós temos que pensar que o amanhã ele vai ser no sentido de aumento de frequência. Então, nós temos que pensar toda uma nova filosofia, uma nova lógica, que não é reconstruir com o pensamento, as técnicas do século XIX e XX. Nós vamos ter que pensar para o século XXI, olhar para os nossos filhos e ver outras estratégias que possam tornar a vida, né, mais leve e com práticas de resiliência, isso é, coisas que você pode montar e desmontar. Tá? Montar e desmontar. Então, como as pessoas vão morar ali? Por exemplo, se o sistema de proteção de Porto Alegre tivesse funcionado, tá? Não teria tido 70%, 80% dos casos de desabrigados em Porto Alegre. Tá? Então, é um sistema que foi bem projetado. Ele não foi bem mantido. Precisa ser atualizado. Tá? Precisamos bombas atualizadas, melhores, etc, etc. Tá? Mas ele funcionou. Então, a primeira equação é essa. O sistema de proteção é interessante, tem que ser ampliado, atualizado e tal. Tá? Segundo, nós precisamos, tá, de estratégias para, por exemplo, as comunidades das ilhas. Retirá-las de lá? Eu não acredito que seja uma boa ideia. Tá? Não temos que promover desestruturação social. Cuidado. Os eventos climáticos já são desestruturantes por si só. Se nós vamos promover profundas desestruturações sociais, né, piora a situação. Nós temos que pensar em adaptação, tá? Quando é possível. Há casos que não será possível. Tá? Mas ali nas ilhas, por exemplo, né, se elas forem palafitadas, tá, isso pode trazer. Tem casos de comunidades ribeirinhas que foram palafitadas e que acabaram resultando em excelentes paisagens. Tá? Conheço ali na ilha de Chiloé, no Chile, fantástico. Então, há soluções criativas que podem tornar algumas técnicas, né, interessantes. Tá? Além disso, nós temos que ter muito mais consciência enquanto cidadania do lugar crítico em que a gente vive. Tá? Não é possível que em Porto Alegre nossas escolas não ensinem sobre isso. Tá? Temos que ter isso como uma cultura. Né? E eu chamo isso de cultura do Guaíba. Né? O Guaíba é o elemento mais importante, estruturante da nossa paisagem, da nossa história, do nosso ambiente. Né? Eu digo que o Guaíba é o nosso destino, o que acontecer com ele vai acontecer conosco. Esse é o exemplo. Tá? E não só em termos assim estratégicos da cidade, das inundações, mas em termos também da água que nós bebemos. Tá? Ele é estratégico para nós. Então, se nós, porto-alegrenses, não temos uma cultura, né, do Guaíba, dos fluxos das águas, de como funcionam, tá? Claro que as nossas chances são menores. Tá? Então, eu acredito que
nós temos que ter uma estratégia de resiliência, uma estratégia de defesa civil muito melhor. Tá? E acho que isso ameniza situações críticas. Professor, uma questão. Por que o Guaíba é um lago e por que não é um rio? No caso, são 5 rios que formam o Guaíba. Por que o Guaíba não é um rio? Porque não tem uma nascente, não tem uma cabeceira? Ou qual é a sua explicação para isso? Porque eu estou Muito vendo o boa. livro ali, o Guaíba é um lago. É uma polêmica antiga Sim, que o senhor sim. sabe bem. Eu me debrucei há 40 anos que eu estudo esse assunto. Tá? Tenho mais de 30 manuais, analiso o mundo, né? Todas as situações no mundo, tá? De como se define isso. Em geral, Eugênio, a gente diz que se tem correnteza, é rio. Mas, né, a correnteza é necessária para definir um rio, mas não é suficiente. Porque existem lagos que têm correnteza, existem oceanos que têm correnteza. O rio Nilo despeja água no Mediterrâneo. Se o Mediterrâneo não escoa, o Mediterrâneo estaria alagando a Europa e a África. Mas o Mediterrâneo escoa, tem correnteza, mas não é rio. Tá? Um tanque que enche de água, ele extravasa. Tá? E nem vamos chamar o tanque de mangueira. Por quê? O rio, ele é um canal, né? Um canal em que um dos lados é mais alto, o outro é mais baixo. Chamamos isso de montante, o alto, e jusante, o baixo. Esse canal, ele escoa por gravidade. A água escoa por gravidade e ela arrasta as margens e o leito. Chamamos isso de escoamento por gravidade. Isto é um rio. Um lago, né, diferente disso, ele tem todo o espelho d'água dele no mesmo nível. É uma bacia, no mesmo nível. Tá? Uma Então, planície. ele Uma não. planície. Isso, ele é plano. Ele, É. que é a situação da região costeira. Se o senhor colocar o mouse sobre a superfície do Guaíba no Google Earth, tá? O senhor vai ver que a cota é sempre zero. Ele está no nível do mar. Então, a água não escoa por gravidade, ela escoa por extravasamento. É um tanque que, quando está cheio, derrama por cima. Para onde? Para a Laguna dos Patos, que também derrama por cima. Né? Ela também não tem escoamento gravitacional, que nem o rio. E escoa para o Oceano Atlântico. Né? Então, essas características são propriamente de lago. Agora, veja, também temos um conceito de lago como sendo um corpo de água cercado por terra. Né? Esses são um tipo de lagos. Nós temos, né, dezenas de tipos de lagos. A menor parte dos lagos do mundo é fechada. A maioria dos lagos do mundo são abertos, isto é, recebem caudais de água e escoam. Né? A maior parte. Pegue, por exemplo, os grandes lagos no Canadá, Estados Unidos. Né? São ali 5 grandes lagos, um escoa para o outro. Né? Entre um lago e outro, o Erie e o Ontário, por exemplo, né, tem nada menos do que as cataratas do Niágara, de tanta água que um lago derrama para o outro. Né? Então, lagos abertos são comuns. Só que nós criamos um conceito assim de que lago é fechado, correnteza é rio, então nós não saímos, digamos, né, desse brete, né, porque o conceito ele é limitado. O conceito é limitado. Tá? E além Obrigado. disso, último, Posso fazer uma pergunta? sim, À o vontade. último Sinta-se à elemento, vontade. vejo que, por É, último, Porto Alegre se desenvolveu ali na região central, né, na Mauá, na Andradas, etc., com sua face para os canais do delta, né, que são parecidos com rios. Né? Os canais deltaicos são parecidos com rios. Né? E Porto Alegre sempre ficou de costas para o imenso lago que está a sul. Os deltas, como o delta do Rio Nilo, né? Eles são o ponto final de um rio. É onde o rio termina, um delta. Essa é a definição. Né? É como uma mangueira que tem um fluxo d'água,
dentro de um tanque cheio d'água, o senhor aproxima a mão da mangueira e afasta, não vai mais sentir o jato. É isso que é um rio quando chega num lago, né? Ele chega, o fluxo da água amaina, fica suave até que parar, ela perde a velocidade e o rio deposita ali tudo que está carregando, areia, lama, e isso forma as ilhas. Portanto, o delta é o ponto final de um rio. Por isso que, depois do delta, não podemos ter um rio. Temos o quê? O lago. Agora, veja, por um motivo morfológico, né, que o delta ali preencheu toda a região norte do Guaíba, né, a água que sai do delta, ela sai num pequeno espaço. Então, ela ali tem correnteza. Mas se formos navegar na frente do delta do Rio Nilo, terá correnteza fluvial igual. E nem por isso o Mediterrâneo será um rio. Tá? Polidoro quer fazer uma pergunta aí. Polidoro, fica à vontade. Professor, você citou as palafitas como uma configuração estrutural que pode permitir soluções inovadoras para regiões que têm problemas de muita acumulação de água. E eu queria lembrar que cidades como a Cidade do México, que tem 35 milhões de pessoas, ou melhor, Tóquio tem 35 milhões de pessoas na região metropolitana, no México entre 22 e 25 milhões, e Santiago tem 7 milhões de habitantes na região metropolitana. São cidades que têm terremotos muito frequentes, pequenos terremotos frequentes, quase que diários em certas épocas. Tem terremotos maiores e tem terremotos grandes. Essas cidades, talvez com a liderança, o protagonismo principal de Tóquio, criaram sistemas construtivos para que prédios, casas e equipamentos urbanos não caíssem a cada movimento de placa tectônica. Você citou palafita, e nós temos o exemplo de palafita, por exemplo, em Recife, que não é algo criado na academia, né, na arquitetura e urbanismo, ou na engenharia da URGS, né, ou da Universidade de Pernambuco, mas é uma solução criada até pela ancestralidade, por pessoas que foram ocupando e achando soluções e sobrevivendo, assim, àquilo que é o movimento da natureza, ou seja, convivem com a realidade da natureza como ela está colocada. Nós temos hoje ilhas artificiais em oceano. Nós temos aí soluções daquele arquiteto chinês, né, que inclusive foi entrevistado no Fantástico do ano passado, lá em Nova York, que propõe cidades esponja, né? Não cidades esponja, mas soluções de áreas de esponja que sugam e que mantêm e que retêm água para que as cidades permaneçam onde estão. Claro que tem cidades que vieram ser quase que transferidas de locais por algum fenômeno mais grave. Nós vivemos, assim, a minha impressão é que nós vivemos um momento assim paradigmático. Nós não estamos tratando de um problema de mais uma enchente ou de uma solução para o Guaíba ou a solução para evitar que a cheia seja maior, embora, na minha opinião, na minha percepção, a primeira coisa que tem que se fazer agora é recuperar o sistema e aperfeiçoar o sistema existente para o curto prazo, porque senão daqui a 2, 3 meses vai acontecer de novo e não tem nada. Vai ter bomba que não vai funcionar, vai ter porta que não vai fechar, enfim. Mas a médio e longo prazo, eu imagino que principalmente a academia, que eu sei que está se movimentando, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo já se propõe, está desenvolvendo já estudos internos lá para tentar contribuir em alguma formação nova e tal. Nós temos que pensar nisso que você descreveu agora, e colocou naquele livrão lá de trás, né?
que foi é uma obra fantástica, né? Porque ali está tudo contado, né? Quem olha ali já sabe que ia dar problema, não é? E pensar isso de uma maneira não, assim, você disse do século XXI, XXII, XXIII, ou seja, daqui para frente, não só porque já se sabe mais sobre o que pode acontecer e se sabe que pode haver fenômenos mais graves, mais intensos e mais frequentes em função das transformações que o clima eventualmente está tendo. Então, a minha reflexão aqui, né, concordando, aliás, não tem nem capacidade para discordar da sua formulação mais ampla, mas que cabe a muitos atores contribuir nas soluções, né, que terão que ser dinâmicas, ser coisas que montam e desmontam. O sistema construtivo da Terra, recentemente, eles não permitiam uma série de coisas que agora, com as novas tecnologias, com soluções inovadoras que estão se criando no mundo todo, dá soluções que até, claro, evidentemente, quando foi feito o sistema de proteção a Porto Alegre, não existiam, né? Então, eu só estou colocando isso como uma contribuição para a reflexão, né? Porque eu sou arquiteto de formação, eu sou jornalista, sou boa pessoa, inclusive, né? E procuro dar minha contribuição nos meus limites, mas inserir temas nesse debate que são, assim, multidisciplinares, né? Que não é de uma área, não é de outra, mas tem que ser uma inteligência, como você falou, né? Que a gente perdeu de alguma forma, porque o modelo de gestão do Estado sofreu transformações, talvez não tenham sido tomadas decisões não muito adequadas, né, com o fechamento de algumas instituições, como a FE, e o Elmar, que já tivemos que usar muitas vezes os dados da FE e que sentimos falta disso hoje. A gente tem dificuldade de conseguir as informações que, em tese, foi transferido para a secretaria, mas na secretaria não tem a mesma dinâmica, não tem as mesmas pessoas, né? E não tem as mesmas pesquisas que já existiam lá há muitos anos. Não é propriamente uma pergunta, mas é um conjunto de ideias para a gente evoluir. É muito interessante isso que tu coloca, porque mostra como nós perdemos a inteligência do lugar, né? Porque no passado, os aldeões do passado, né, de Porto Alegre, de todos os lugares, tinha lá sua memória, né? As pessoas que tinham mais experiência, mais vivência, tinha uma memória das coisas, né? Porque as águas, você deve respeitar a experiência de lidar com as águas. Todo mundo sabe que na prancheta a água é uma coisa, mas ali, no aguaceiro, a água é outra, né? Então, isso depende da experiência. E essas experiências, essa inteligência está perdida, tá? Nós temos que desenvolver uma inteligência do lugar. Então, a perda de, por exemplo, não encontrar dados do Rio Grande do Sul é uma perda de inteligência. Nós não temos onde buscar, né? E já que você é arquiteto, né, eu sou muito estudioso também de Machu Picchu, né, desenvolvi uma tese lá, etc., que ficou muito conhecida, né, que é Desvendando os Mistérios de Machu Picchu. E por que fui estudar Machu Picchu? Exatamente para saber se o nosso destino é esse modelo que está aqui. Quer dizer, de não respeitar a natureza, essa prepotência do artefato, né? Frente às dinâmicas do lugar. Essa é a questão. Nós temos uma prepotência aí, né? E nós temos que pensar essa prepotência e achar que a nossa geometria, os nossos artefatos, as nossas tecnologias dão conta. Já dizia o sábio lá atrás, em 1620, Francis Bacon, né? A melhor maneira de dominar a natureza é obedecendo-a, né? É a mais barata, é a mais funcional. Professor, nessa linha, e já existe um grupo de trabalho formado em Brasília para estudar uma outra saída da Água dos Patos para o oceano. Tudo que eu tenho lido de pessoas que conhecem esse tema, então, dizem que isso é uma coisa muito difícil e talvez
impossível de ser feita. Mas nem se sentou ainda para conversar, já estão criando com uma ideia que alguém sugeriu em algum lugar. Claro, faz uma saída de água, sai água e resolve o problema. Assim, é um raciocínio um tanto cartesiano, né? Que não é compatível com a natureza funciona, não é? O Legenta ali fez um movimento com a cabeça, porque ele foi postado num grupo que nós fazemos parte. Essa informação foi lá que eu li o Legenta sobre isso, e que, de repente, já sai a Não, é que um estrutura. ministro hoje falou de tarde, hoje, na entrevista lá com o Lula, o ministro dos Estados Unidos, dizendo que vão fazer estudos caros e coisa e tal, e justamente eu estava pensando era nisso. Quer dizer, em vez de se adaptar à natureza, que vai ser mais barato, né, querem construir canais inviáveis. Quer dizer, é um absurdo esse pensamento, né? Isso é uma postura, né, que tem que ser desmontada, a começar por aí. Pare de mexer com as coisas, né? Como o professor Fazer falou, né? abrir novos canais, novas estradas onde não pode, essas coisas todas, e não, né, usar aí a sapiência do Bacon, né, falando, nós temos que nos adaptar melhor à natureza, essa é a questão. E o professor Né? falou, E vai né? sair e aí talvez o custo seja mais barato mesmo. Deixar Né? de ser prepotente, como tem sido, como disse o professor. Eu queria que a Sílvia está já há um bom tempo pedindo para fazer uma intervenção aí. Fica à vontade, Sílvia. Depois o Elmar quer falar. Tá, Elmar? Fica à tua vontade Também. depois. Então, boa noite, Rualdo, boa noite a todos. Então, Rualdo, isso aqui é um grupo de dinossauros aqui do jornalismo, tá? Da galera que está há muito tempo aí na área. É uma honra estar com vocês de novo, mas eu queria pontuar algumas questões aí. Infelizmente, a semana passada fui convidada para estar com vocês, mas eu estou trabalhando direto aí na cobertura e vendo algumas coisas um pouco por outros lados, né? Primeiro que eu queria, assim, reforçar a nossa importância enquanto jornalista, enquanto profissional dessa área da comunicação, em a gente dar eco a ideias completamente absurdas e, ao mesmo tempo, eco o quanto a gente vai ter que mudar a forma de tratar determinados assuntos. A gente vem dentro de vários momentos assim de desmonte, né, desconstrução, e aí eu acho que o Rualdo foi muito feliz em dizer que a perda da inteligência do lugar, porque nós vemos nos últimos governos, inclusive na prefeitura, assim, ó, o que está acontecendo com as árvores de Porto Alegre é mais ou menos também está acontecendo no Estado. No Estado, assim, está uma coisa muito triste a situação. E hoje, para vocês que são jornalistas, eu digo, para te conseguir uma informação do Estado é um horror, é só via assessoria de imprensa, os técnicos se pelam de medo de falar porque tem um assédio moral violento, eles não podem falar nada, e daí é só te enrolo, tá? Estou falando assim de jornalista para jornalista, no sentido assim de que, olha, eu preciso falar, daí a assessora de imprensa te manda as perguntas e é isso, não tem... Sabe? Então, nós estamos vivendo um momento muito cruel, no sentido de que aquele jornalismo de tu conseguir conversar com as pessoas, com o técnico, ele te explicar determinadas coisas, não estamos conseguindo mais fazer isso nem na prefeitura e nem no governo do estado. Outra coisa é que Delta do Jacuí, assim como todos os outros banhados e várzeas, toda a vida é a história de drenar. E hoje estão se vendo quanto a gente precisa dessas áreas de esponja. Terem desmontado a FZB... Pedra. Quê? Não, desculpa, o Elmar fez uma questão do Delta do Jacuí... A questão do Delta do Jacuí, eu não sei o quanto vocês lembram, né? Ele era um parque que foi criado na década de 70, era um parque justamente para isso, para manter a esponja. O que foi feito, né? Foi sendo ocupado tanto por mansões como por casebres, a população reivindicando água, tendo infraestrutura,
aconteceu? Chegou no momento, não vai ser mais parque. Eles desafetaram boa parte daquela área, transformou em APA, transformou num tipo de unidade de conservação mais permissivo. O Proguaíba gastou fortuna com o Parque Delta do Jacuí. O Proguaíba, eu acho assim, que se a gente fizesse, se tivesse, eu acho que tinha que montar um grupo de jornalistas, de fazer uma ampla investigação de várias coisas, porque nós, não sei se vocês viram o que significa vir essa Álvares e Marçal para cá, entende? Então, todo esse cenário que o Roaldo falou, de fragilidade, de tudo, hoje, quem que vai investigar isso na nossa imprensa aqui? Quem? Me diga. Então, assim, na verdade, eu acho que esse momento de estar entre cabeças pensantes do jornalismo, a gente tem que justamente pensar qual é o nosso papel frente a isso. E eu, enquanto freelancer, fico me perguntando, sozinha, né? No sentido, assim, de que hoje eu não estou em nenhum coletivo de jornalistas, não estou em nenhum lugar, porque é uma coisa, assim, é tão absurdo tudo que está acontecendo, e a prefeitura e o governo do estado só saem as coisas oficiais ali que eles falam. Então, assim, eu acho que o mais grave disso tudo é que, além dessa situação toda ambiental que a gente está vivendo, essa crise climática, hoje o nosso mercado, os lugares onde a gente pode botar para fora isso, a gente está muito fragilidade enquanto jornalista mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir encontrando formas alternativas, enfim, de colocar na roda isso. Tenho procurado falar isso. Só que, assim, nem sempre se consegue esses espaços. Então, é como vocês, né, tem aqui pessoas, empresários, enfim, pessoas que estão nessa questão da comunicação há muito tempo. Eu estou trabalhando, trazendo isso aqui para vocês, porque a gente precisa ter boas pessoas que saibam perguntar bem e que saibam contextualizar tudo isso que o Waldo falou e explicar o que significa a gente impermeabilizar o delta do Jacuí, entendeu? Então, na verdade, é uma provocação que eu estou fazendo aqui, porque esse é um grupo de jornalistas e acho assim que é mais que urgente isso, sabe? Era isso, gente. Tá bom. Elmar, queria fazer a tua intervenção. Teu microfone tem que ser ligado. Bem ligado. Não achou. Enquanto o Elmar procura o microfone lá, professor, o que o senhor acha de chamar uma empresa de fora, com expertise internacional, para avaliar esse atual cenário que nós temos aqui? Bom, essa, para mim, é a pergunta, digamos, da ponta do iceberg, né? Porque nós temos que entender uma questão política importantíssima que essa catástrofe produz. Porque no momento em que não há infraestrutura, no momento que não há inteligência, no momento que não há defesa civil, o que resta para a população? Um grande sofrimento, né? Desesperador. E um sentimento de impotência enquanto sociedade para enfrentar essa situação. Quer dizer, qual é o recado que está dado aí? Nós não podemos enfrentar uma chuva muito forte, blá, 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 blá. Né? Então, nos resta sofrer. Né? Ou seja, isso que está aí é um destino, é uma fatalidade. Então, produz um sentimento, né, muito importante de impotência social frente a isso. Né? Desesperança. E que vem acompanhado de uma interdição da educação. A educação, né, nesse país, ela sofreu um ataque bárbaro durante 6 anos. Professores, escolas, universidades. Um reitor até se suicidou em Santa Catarina. Né? Então, isso destitui a nossa inteligência local, destitui. Né? E abre caminho, então, agora vejam, depois de venderem a nossa cidade, os nossos parques, né? Agora eles estão vendendo a catástrofe. Sim, é inimaginável isso. Inimaginável, porque a catástrofe também está se tornando, né, um produto de venda para uma empresa de consultoria com péssimo currículo, inclusive.
né? Um péssimo currículo dessa empresa, né? Que sabe ela, né? Da nossa comunidade porto-alegrense, das nossas identidades, das dinâmicas locais, né? Com que critérios essa gente vai, num curto espaço de tempo, construir um modelo, um entendimento estruturante disso que está aqui? Então, eles vêm só para ganhar dinheiro fácil, maquiar. Essa empresa foi a empresa que fez toda a maquiagem lá em Mariana Brumadinho para Vale do Rio Doce, que gerenciou a catástrofe de Mariana, né, em Minas Gerais, e a Vale do Rio Doce, ela, né, a imagem dela está estabilizada, né? Então, é para isso que eles vêm. Então, com toda a inteligência que nós temos aqui, olha, nós temos aqui universidades importantíssimas, temos uma inteligência concentrada em Porto Alegre que é impressionante, né? Temos 3 grandes universidades menores, né? Nós temos uma massa crítica em Porto Alegre impressionante, né? Nada que se diga é tranquilo, temos que discutir, argumentar o que é importante, né? E, então, isso aí realmente é uma coisa bárbara, né? Para não deixar sem resposta aqui a questão do Jorge, né? Dos canais, quer dizer, aí está uma bobagem, né? Quer dizer, a ideia de que há um atalho, né? Há um atalho para resolver uma complexidade, né? Eu estou tratando de uma complexidade e me apresentam um atalho. Agora vejam o que produz esse atalho. Façamos, então, 2 grandes dutos ali na Laguna dos Patos, na região norte. Vejam, o duto que leva a água para fora também traz a água do mar para dentro. É o mesmo, né? Então, é complexo. Se esses dutos trazem a água do mar para dentro, saliniza a Laguna dos Patos aqui na região norte, que nunca aconteceu na história recente, e também a água do Guaíba. Olha o que isso pode produzir mais lá na frente, né? Porque daí uma casa de bomba não funcionou, porque não sei o quê, porque existe o erro humano. Se nós fôssemos tratar assim, houve erro humano na proteção de Porto Alegre, sim, houve erro humano. Né? Não Waldo, houve proteção. Sim. Eu só queria comentar o seguinte, professor. Quando eu falei do projeto que já está se montando no grupo de trabalho, eu não estou dizendo, nem tenho condições de dizer que isso é inviável e é ruim por definição. Acho que se tem colocado uma ideia como essa, tem que passar por um escrutínio de gente capacitada para dizer por que que isso é ruim e a sociedade entender. Eu acho que esse é o mecanismo. Então, a proposta em si pode ter a melhor dos objetivos, ela pode ser ruim e então vai se discutir, dizer que não vão fazer. O problema é que, de repente, na pressão que se está e nas pressões entre os agentes que têm que dar resposta ou que, eventualmente, têm responsabilidade, se criam movimentos e ações que é muito mais para dar uma resposta, às vezes, à população do que realmente propor uma solução de médio e longo prazo, além de fazer com que o que já existe seja aperfeiçoado para, enquanto não se acha um projeto maior e tal, que vai demorar um pouco, evidentemente, se tenha a proteção máxima que nós podemos ter num projeto que é bom. Todos os técnicos, o projeto é bom. O problema é que faltou coisa e não tá sendo feita a manutenção, não é? Sobre a Álvares de Marçal, eu não sei exatamente para que foi chamada a Álvares de Marçal, porque para algumas coisas eu quero dizer para vocês que a Álvares de Marçal é uma das maiores empresas do mundo nessa área de fusões, aquisições, etc. Para vocês terem uma ideia, na recuperação judicial do Grupo Abril que eles fizeram, eles reduziram a dívida da Abril na negociação em 92%. Ou seja, a empresa foi viabilizada
por uma assessoria e um negociador que conseguiu uma solução que os bancos aceitaram e tal, e a empresa sobreviveu da forma diferente do que ela era, mas ela sobreviveu. Então, se é para negociar recursos para resolver os investimentos necessários, que não é ela que vai dizer quais são, pode ser uma boa solução para essa etapa da solução. Agora, se ela foi contratada e tem essa capacidade, ou vende a capacidade técnica para dizer se é melhor alargar, sair de Rio Grande, abrir uma outra no meio do caminho, transformar Eldorado do Sul em área esponja, define. Bom, aí eu acho que já está errado, né? Já é um mau contrato, né? Só para dizer que eu acho que nós temos que tratar as coisas com um bom conhecimento, porque senão às vezes a gente discute um assunto que é apenas uma especulação que foi lançada nesse mundo que nós vivemos que uma ideia vira sensação em 24 horas, é a solução para tudo, né? E depois vai se descobrir que não é bem isso, porque um técnico, uma organização de grande qualificação, faz uma análise e mostra por que aquilo não é bom, né? Então, é só dizer que eu não sou contra nem a favor da solução da Lagoa. Só acho que tem que passar por um grupo capaz de avaliar e dizer, olha, vai salinizar, vai comprometer o bagre, porque eu já li várias contestações no sentido de que vai fazer uma alteração tal que pode ser, a emenda pode ser pior que o soneto, né? Elmar, queres falar agora? Chegou a tua vez. Tá ligado aí, mano? Tá Me ligado. ouvindo? Sim, estamos te Então ouvindo. tá, boa noite. Boa noite, Roaldo. Boa Boa noite, noite. pessoal. Elaine, Márcio e o Eugênio, que eu estou vendo aqui, e o Verinha, boa noite. Pois é, olha, professor Roaldo, essa enchente, essa calamidade, ela é tão grande que ela é reveladora de coisas profundas no Rio Grande do Sul, né? Mas revela principalmente um caminho equivocado, um caminho na contramão da história que o Estado tomou nos últimos 30 anos, quando ele enveredou definitivamente por né, veio gradativamente se engajando nesse modelo neoliberal de governo mínimo, de privatizações, desestatizações, terceirizações, né? Serviços públicos, políticas sociais, tudo isso aí. E foi esse modelo, foi esse processo que destruiu isso que o senhor diz, a inteligência do Estado, né? Inteligência. Eu acompanhei muito essa área de planejamento no Rio Grande do Sul. Tinha equipes excelentes, né? Técnicas, foi tudo destruído. Toda a cultura de gestão pública, de administração pública foi destruída no Estado. Mas isso foi um processo dentro de um processo mundial, de implantação de um modelo mundial. E hoje essa calamidade está colocando o Rio Grande do Sul quase como um estudo de caso, né? De como esse caminho neoliberal, né? Do Estado mínimo, da prevalência do empreendimento privado e tal, como esse caminho liberal pode destruir um Estado periférico, como o Rio Grande do Sul, que é o caso que a enchente está deixando claro, né? É um caminho. Claro que a enchente ela foi gigantesca, ela causaria danos muito grandes, por quaisquer que fossem as circunstâncias. Mas o que ela provou é que o Estado estava na contramão do que se deveria ter, né? Em vez da liberação de leis ambientais, permissão de construção em qualquer lugar, expansão, né, das lavouras, essa coisa toda, todo esse erro. Então, essa crise é muito profunda, né? E esse processo que se aprofundou nos últimos 30 anos, ele tem uma cobertura ideológica, ele só se implantou porque ele tem uma cobertura ideológica muito forte. E essa cobertura ideológica, ela está nos meios de comunicação, entende? Então, eu lhe pergunto o seguinte, desde o aspecto cultural,
ao aspecto econômico, aos aspectos administrativos, terão que ser revistos. Mas o que se vê agora, já, nas primeiras medidas do governo do Estado e do prefeito, é no sentido de uma continuidade de uma política de paliativos, sem atacar o problema. O governo aceita um protelamento da dívida por 3 anos, livra o seu governo, mas ali adiante o Estado vai se defrontar com essa dívida que todo mundo disse, todo mundo sabe que é impagável. Entende? Ele não aproveitou as condições que a enchente lhe deu, os trunfos que a enchente lhe deu para negociar em termos que fosse uma coisa consistente para o Estado. Ele se safou, jogou para 3 anos, né? Uma dívida que já não estava sendo paga não está sendo paga há 7 anos. E o prefeito, acho que dando uma demonstração de que não tem noção de como se situar no problema, aceita a oferta de uma consultoria internacional, mas uma consultoria especializada em questões financeiras, então, aceitam a solução sem saber direito o que se oferece, inclusive, para trabalhar nos primeiros 60 dias gratuitamente, sabe? Uma coisa assim. Então, revela um despreparo absoluto frente à questão. Eu lhe pergunto o seguinte, essa inteligência que foi nesse processo derrotada, ela terá condições de se rearticular para conseguir trazer uma reflexão que mude esse rumo do Estado? Ou nós vamos ter gambiarras que só vão adiar essas questões que hoje estão escancaradas aí com a enchente? Muito bom, Elmar, te ouvir, né, e estar aqui contigo e com vocês. Tu sabe que eu te admiro muito, né? Fizemos já um livro, você fez ali em Viamão, né, que contribui para a inteligência do lugar. Então, isso é muito bacana. E essa tua pergunta, para mim, é a central. Porque esses governos estão interditados. Nós vivemos num momento em que a política está interditada. Nós não podemos mais negociar como comunidade, né? Nós temos interesses, tem outros interesses do outro lado, e nós negociamos. Isso é a política. No momento atual, não se pode negociar mais nada. Quer dizer, o prefeito não submeteu à sociedade, ao parlamento, enfim, às instâncias de gestão, uma proposta. Olha, vamos negociar, eu tenho essa ideia, né? Vamos negociar. Não, ele já anuncia que vai contratar, né? Já é tudo feito de uma forma autocrática. Vivemos um momento autocrático, autoritário, em que a política, quer dizer, que é o modo com que a sociedade ela relaciona seus interesses, está interditada. Isso não vai terminar daqui a 5 anos, né? Essa é uma fase da nossa história, né? Assim como tivemos outras. Então, como é que respondemos a essa questão que tu coloca? Quer dizer, a minha questão é como nós podemos desenvolver uma inteligência social do lugar que possa, né, ter alguma autonomia, independência em relação às máquinas do Estado que estão, digamos, danificadas. Elas estão danificadas. Nós não vamos ter solução a curto prazo, e como nós enfrentamos isso? Então, eu imagino, né, e tenho pensado muito nisso, que há uma estrutura do Estado que ainda tem capacidade de pensamento e ação. São as universidades, são as escolas. Então, quando eu analiso as universidades como um dos redutos poucos que restaram da inteligência social, capaz de lidar com ela, né? Ser dinâmica, ser generosa no sentido do diálogo com a sociedade, não ser autocrática, etc., né? Eu vejo as universidades sempre como uma instituição que até aqui elas foram pródigas numa aliança com a indústria, né? Elas foram aliadas à indústria, todo o desenvolvimentismo do século XIX, do século XX. E aqui, então, para enfrentar não só a crise climática, mas o Estado danificado, nós precisamos de uma universidade que se alie com a sociedade, né? Temos ali um capital humano, não só humano, patrimonial, fundamental para a sociedade poder, digamos, respirar um pouco de inteligência.
Porque se não tem inteligência social, o que tem do outro lado é a profecia, né? É a profecia. Então, nós estamos com um Estado danificado, sem capacidade de inteligência social e com né, as bandeiras proféticas né, do outro lado. Então, realmente, nós estamos numa situação muito crítica. Né? E não é por acaso que o negacionismo climático né, ele faz volume, porque ele faz parte né, de toda esse cenário né, que nos coloca como sociedade, digamos, impotentes para enfrentar. Tá? Então, eu imagino que, nesse momento, e como professor da universidade, é o que estou conversando com meus colegas, nós temos que fazer um amplo movimento das universidades para se, digamos, aliar à sociedade. Tá? E ali, então, restaurarmos centros de inteligência local. Como? Tá? Bom, oferecendo o que nós temos para oferecer, que é conhecimento, esclarecer, etc., divulgar, publicar, etc., mas mais importante, tá? Eu acho que, nesse momento, nós temos que fazer um amplo programa de extensão, porque não sei se é do conhecimento de vocês, mas a extensão universitária foi curricularizada. Isso significa que todos nós temos que fazer extensão. Mas qual o conteúdo? Para mim, o conteúdo é esse. É a emergência climática, é como tornar a sociedade resiliente, é desenvolver, né, pegar os alunos da arquitetura, os professores da arquitetura, e ver como nós podemos resolver as palafitas ali nas ilhas. Pegar as comunidades e ver como nós podemos resolver as coisas ali. E com isso, nós estamos formando um novo profissional para o século XXI. Porque o que hoje a gente ensina é o profissional do século XX. Né? Ele não está olhando esse profissional, o século XXI. E eu tenho certeza que se a universidade formar um profissional, um jornalista, um médico, né, um geólogo, um engenheiro, um arquiteto para o século XXI, esse profissional, olha quanto trabalho ele teria nesse momento. Nesse momento. Né? Então, acho que um programa desses ele pode ser muito potente, porque ele vai desenvolver novas tecnologias sociais, por isso que eu chamo inteligência social do lugar, porque ela é feita... Professor, desculpe, mas eu acho que nesse processo tem um fator decisivo que nós, os jornalistas, é, é a coisa que nos preocupa muito e nos deixa perplexo, que é a questão da comunicação. Porque todo esse processo de destruição, ele foi possível porque ele contou com uma cobertura ideológica, né? No noticiário do dia a dia foi sendo aceito, foi sendo... A questão da dívida é exemplar no Estado, né? A dívida as negociações péssimas, mas sempre aplaudidas em manchetes e tal, né? Então, e a comunicação, ela aparentemente ela se alterou muito com as novas tecnologias, mas na realidade, no concreto, ela não se alterou quase nada. Temos grupos hegemônicos que têm grande alcance e que destilam esses princípios e esses conceitos permanentemente, e temos grupos independentes dispersos, com poucos meios, com uma audiência reduzida e limitada. Tá? Então a universidade, por exemplo, um dos problemas da universidade é que ela perdeu espaço. A universidade não é, a mídia esqueceu a universidade de propósito, né? Porque todo esse projeto a inteligência tem que ser isolada, né? Então, eu estou falando isso porque isso é uma angústia de todos os jornalistas, porque tanto os que estão nos veículos, que estão oprimidos, a maioria dos jornalistas que são bem intencionados, que são profissionais, e que são oprimidos, trabalham de uma maneira que... como é que... Outro dia eu brinquei com um colega, ele me descreveu como é que é as condições de trabalho na redação. Eu disse, mas isso são condições análogas à escravidão, entende? Condições análogas à escravidão. Ele tem horário para sair, ele não pode, ele só pode fazer por telefone, ele não pode, sabe? É um negócio assim. Então,
fazendo analogia, são condições análogas à escravidão. E tem milhares de profissionais submetidos a isso, porque tem uma questão de sobrevivência, tem uma questão tem a questão prática, né? E a gente, o dilema, esse é um dilema nosso, né? Como é que o senhor de fora e como uma pessoa que pensa essa realidade no seu conjunto, vê que pode se ter, que horizonte se pode ter nessa área da comunicação? Há uma Pois é, inquietação, uma impotência dos profissionais e, por outro lado, uma estrutura cristalizada. Como que essa realidade vai se alterar? eu acho que ela se altera também pelos conteúdos. Quer dizer, também o que que a comunicação tem para relatar, né? Então, ela tem para relatar esse teatro, porque se a política está interditada, se a inteligência está interditada, o que que sobra ali? O teatro. Um teatro trágico, inclusive, né? Que é o que nós vemos nessa política. É um teatro trágico, né? Personagens completamente desprezíveis, assim, né? Sem nenhum carisma, nenhuma liderança, nada, né? Então, eu acho, Elmar, que se as universidades são capazes de se mover para produzir coisas novas na aliança com a sociedade, aí temos coisas importantes a relatar, né? Aí acho que também revigora a capacidade profissional, né, de formar empresas de comunicação cooperativada, né, como o Corjornal no passado, o Pasquim, e hoje as várias mídias alternativas que existem, mas nós temos que potencializar o conteúdo delas. Eu vou dar um exemplo. Nós, na universidade, temos um dos maiores patrimônios ambientais de Porto Alegre, que é a mata ali toda do Morro Santana. Ela é propriedade da universidade. Agora, quem conhece? Né? Nem a universidade, a comunidade tem para si que aquilo é um patrimônio fantástico. Agora, veja, se nós fizermos ali, naquela mata, um programa de extensão, fazendo com que todas as crianças de Porto Alegre, né, tenham educação ambiental ali, né, isso é material para comunicação fantástico, e em 5 anos, Porto Alegre vai amar o mato do Morro Santana, né? E isso vai mostrar outro valor da universidade para a sua comunidade, né? Porque a universidade tem que ser capaz de mostrar interesse profundo com suas comunidades e transformar processos e tal, né? E eu acho que isso também pode trazer ventos novos, com novas pautas para a imprensa, porque a pauta da imprensa também, ela tem sido o quê? Tem sido esse teatro trágico, né? Que mais tem para relatar? Né? Então, nessas circunstâncias, a imprensa, a inteligência, a educação, todos nós estamos sobrando. Né? E aí eu acho que a gente tem que conseguir produzir novos conteúdos, e esse conteúdo estratégico é o da emergência climática. Né? Acho que ele pode... Professor, nessa sua abordagem aí, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, eu tinha dito lá no início que a Faculdade de Arquitetura mobilizou funcionários, professores, e acho que também corpo o de alunos, para trabalhar nesse tema, assim, resumidamente. Mãe, tu vai tomar o O remédio. Portal Amanhã acabou de publicar hoje Aquele uma matéria que diz que universidades do Paraná estudam emergência climática. Um grupo, a Fundação Araucária, a Fundação da Região Metropolitana de Curitiba, juntou o UEL, o EM, o Unicentro, Nespar, o UniOeste, o EPG, a Federal do Paraná e outras universidades, a PUC do Paraná, que são excelentes universidades, a PUC, nós já fizemos parceria com eles, excelente, para para estudar o desastre do Rio Grande do Sul. O texto do início, só o início do texto. O desastre do Rio Grande do Sul será objeto de estudo do novo arranjo de pesquisa e inovação, NAPO, Emergência Climática, que estuda fenômenos dessa natureza. O NAP avalia se análise de possibilidade sugere soluções envolvendo sustentabilidade ambiental para serem adotadas por toda a sociedade, levando em consideração 17 objetivos
Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né, do Pacto Global o arranjo de pesquisa é uma iniciativa da Fundação Aracari, que reúne essas que eu falei. Então, é uma iniciativa do Paraná, que, a partir do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vai criar um grupo de trabalho e estudo que pode, inclusive, contribuir, né? Como esse grupo da URGS. E eu quero lembrar também que existe uma organização que se chama Aliança por Porto Alegre, para Porto Alegre, que reúne a URGS, a Unicinos e a PUC, e que também deu origem depois do Pacto Alegre, que reúne uma série de entidades, mais de 100 entidades, então, eu acho que existem mecanismos, espaços, para gerar esses conteúdos, essas propostas, e levá-las para a sociedade com a densidade que um trabalho feito com essas organizações tem, e inclusive para contestar, né? Porque uma organização dessa pode ser a que vai dizer, olha aqui, ó, muito legal a ideia de vocês tentar estudar, mas só o problema é o seguinte, isso aqui não dá pelo... Entende? Eu acho que tem que... Essa inteligência mineral precisa ser só local. Acho que é importante a gente recupere tudo que já teve e crie novos, e use o que está sendo feito. Nós temos aí um ecossistema de inovação que reúne várias instituições do Estado, né? Tem o ecossistema lá da região do Planalto, no sede de Passo Fundo, tem na Serra o Instituto Hélice, tem aqui na região metropolitana. Tem organizações que estão se mobilizando por temas de inovação. Estou dizendo que elas estão fazendo só isso aqui, mas, por exemplo, o Instituto Caldeira está debaixo d'água. O que o Instituto Caldeira vai fazer se eles querem construir uma área 2 vezes maior do que eles têm para ampliar o Instituto Caldeira, e eles estão lá no 4º Distrito? Qual é a proposta deles para que aquele lugar seja o lugar onde eles vão se desenvolver? Isso pode ser uma grande contribuição. Ter uma organização como essa, que tem o objetivo que tem e que quer fazer, né? Eu acompanho os caras, eles perseguem isso, eles acreditam nisso, como outros tantos grupos que nós temos aqui na região metropolitana e tal. Então, eu acho assim que nós deveríamos, como jornalistas e como agentes de inteligência, incentivar, promover, dar visibilidade, apoiar, né, o que já existe e que pode. E eu não estou falando nem da URGS, que é um canhão de pesquisa, como você sabe. Agora, recentemente, foi de novo considerada a melhor universidade federal do Brasil, questão de menos de um mês, nós publicamos isso aí. Né? Então, nós temos muita coisa que pode contribuir, né? E eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso, né? Em cima do que existe, das pessoas que estão identificadas. Se entra nas redes sociais que estão tratando o tema hoje, tem discussões muito interessantes sendo já travadas, né? E eu acho que a comunicação como ela existe hoje, ela permite criar grupos capazes de se articular, independente de estar, da forma como está na mídia, que também pode contribuir. Assim, as boas ideias, elas recebem uma boa visibilidade em veículos sérios, né? Então, eu acho que tendo proposta, encaminhando de maneira articulada, eu acho que tem muito espaço para que esse momento que nós estamos vivendo de crise gere eixos, né? Interações, conexões que vão contribuir para aquilo que a gente gostaria, né? Como eu disse, eu não sei que a Valoriza Marçal foi contratada para quê, né? Se é para renegociar a dívida do Estado, eu sou a favor. Eu acho que tem que vai lá e renegocia. Baixa essa dívida para 10% do valor
histórico. Aí ela Como é teria que ter sido você- contratada pelo Leite, mas ela foi contratada pelo, pelo Melo. mas eu Para não sei se renegociar. ela foi, eu não sei se ela já foi contratada. Isso está circulando, eu não sei se existe essa Eu formalização. recebi aqui um release da prefeitura dizendo que ela foi contratada, já está operante no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Já está operante em Porto Alegre. Porque como ela não vai cobrar nada nos primeiros 60 dias, o release da Depois prefeitura. ela tira o tal. Hein? É? Depois ela tira o talo, como você disse. Depois ela desconta. Então, Eu não sei, eu acho que tem que ver melhor isso. Eu não sei se para que ela foi contratada, né? eu queria, presidente, Pessoal, O que é que foi? desculpe, Omar, mas nós estamos sim. atingindo aqui 1h30 dessa conversa maravilhosa, né? Com muitas questões levantadas e muitas perguntas que acabam ficando no ar. Eu consulto o professor se ele teria mais alguns 5, talvez 10 minutos para seguir conosco. Sim. Nós Para temos que divulgar o professor Waldemar Miguel. Isso é um dos nossos objetivos, a partir desse quadro, é divulgar, né, ampliar o conhecimento desse ambiente, que existe um professor que tem um conhecimento de 40 anos, que fez aquele Atlas de Porto Alegre e tal, e que é uma grande fonte para ser utilizada nesse momento de debate, reflexão e tal. Então, já é uma Pela missão imprensa. nossa aqui, viu, Silvia? Tá bom, Fico, vamos fico ouvir o professor. Eu acho que assim as questões centrais são complexas, mas nós temos que ter um foco, do meu ponto de vista, que é como nós encorajamos a sociedade a ser protagônica, né, no sentido de achar que a emergência climática, todos esses fenômenos não sejam uma fatalidade ou que nós não possamos enfrentá-los. Nós podemos enfrentar os fenômenos climáticos. Esses 800 milímetros de água poderiam ter sido resolvidos 600, poderiam ter sobrado 200 apenas para resolver. Né? Mas o que sobrou para resolver foram 600. Né? Nós não conseguimos resolver nem 100. Então, isso não dá. Né? Nós temos que ter, então, uma coragem social, uma inteligência, e eu acho que ela é de novo tipo, a articulação dessa inteligência é de novo tipo. E eu acho que ela passa por instituições estratégicas que ainda estão sobrevivendo. Ainda conseguimos na universidade sobreviver. E eu imagino, então, a universidade, a URGS e todas, como uma ilha em que, se cair energia elétrica na região de Porto Alegre, não pode cair na URGS. Por quê? Porque a URGS tem que estar conectada com o sistema mundial de informação tecnológica. Estou falando de satélites, eu estou falando, né? Porque daqui a pouco as coisas podem ser num nível em que nós temos que saber o que está acontecendo aí. E quem vai nos informar são os satélites. Aliás, é quem nos tem informado. Né? Então, nós temos que manter uma conexão da sociedade porto-alegrense e metropolitana, né, com os grandes sistemas tecnológicos e com nossas ramificações de inteligência local. Né? E com uma visão sistêmica sob o ponto de vista do território. Sem uma visão sistêmica, por isso propostas como vamos fazer um canal, ok, mas qual é a visão sistêmica que tem aí? Né? Você já olhou a fauna? Olha, se você fizer um canal, nesse momento, nós estaríamos largando ali no mar toneladas de argila. Né? Toda fauna plantônica, bentônica, seria gravemente afetada. Né? Então, nós temos que olhar sistemicamente, né, a sociedade, a natureza e favorecer os serviços da natureza. Quanto mais nós favorecermos os serviços da natureza, mais eles vão trabalhar para nós. Né? Então, essa é a estratégia de futuro. Eu acho que a universidade tem ali sua chance, né, de sair da crise que ela está como instituição e com isso, ter uma forte aliança com a sociedade, as comunidades, a inteligência e aí ter um polo, digamos, capaz de sobreviver ao neoliberalismo, criticar, apresentar uma outra alternativa mais efetiva, né? Porque nós estamos muito dispersos, essa que é a verdade.
Tá? Eu Eu quero agradeço. falar uma coisa, Eu Vieira. queria, Elaine, nós vamos ter que encerrar, Elaine. Eu sei, mas é muito rápido. Tá, fala em 1 minuto. Um minuto. Tanto é que eu não vou falar o que os colegas Elmar e os outros falaram. Eu quero agradecer ao professor, porque eu li e eu acho que se transformou no meu livro de cabeceira, ou de pelo menos em cima da mesa, o Atlas que foi editado. É um livro que eu devo ter distribuído vários e vários através da Copesul e depois da Braskem. Quando eu vi que foi deixado de lado na Braskem, eu me encarreguei de botar debaixo do braço e vinha sempre com o livro. E eu quero lhe agradecer por ter escrito, porque eu aprendi muito e fica em cima da mesa. Eu vou lá e olho, eu quero saber de uma árvore, vou lá olhar. Eu quero lhe agradecer isso. 1 minuto, pronto. Muito bom, Elaine. Um agradecimento desses, mesmo na sua singeleza ou brevidade, diz muito do que foi Pronto. essa obra do professor Rualdo. Elmar, tu quer ter a primazia de encerrar e fazer essa tua última intervenção? Não, só quero fazer coro a Helene sobre a importância dessa obra do Roaldo e elogiar essa postura dele, essa coragem e essa disposição dele de, de discutir, de questionar, de refletir assim corajosamente. Eu acho que é uma coisa muito importante e eu me sinto orgulhoso de ser amigo dele e ser admirador dele. Professor, Vera, não só há para mais dizer o para que dizer, né, professor? Muitíssimo professor, obrigado pela sua participação aqui conosco, pelos ensinamentos, por essa riqueza de conhecimento que o senhor distribuiu aqui e que vai ficar registrado para a história, na medida em que nós resgatamos essa conversa, vamos disponibilizar para aqueles que tiverem interesse. Muitíssimo obrigado, professor. Realmente